A Copa do Mundo de 2022, lá no Catar, foi palco de uma daquelas histórias que só o futebol é capaz de escrever, sabe? Uma jornada que simplesmente desafiou todas as previsões e uniu milhões de pessoas num sentimento de orgulho e, claro, de muita esperança. Pois é, essa pergunta ficou na cabeça de todo mundo durante o torneio, né? Como que a seleção de Marrocos, que chegou ali sem muita expectativa, conseguiu quebrar uma barreira histórica? Bom, a resposta está numa mistura de liderança visionária, uma disciplina tática absurda e uma identidade inabalável. Para a gente entender de verdade esse sucesso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Marrocos chegou no Catar com aquele histórico de sempre ser eliminado cedo e, o mais impressionante de tudo, com um técnico novinho no cargo, que tinha acabado de assumir o time. Apenas 3 meses. É isso mesmo que você está vendo, 3 meses. Esse foi o tempo que Walid Regragui teve para preparar o time para o maior palco do futebol mundial. Ele assumiu em agosto de 2022, uma situação que para muita gente seria a receita perfeita para o desastre. Mas para ele foi uma oportunidade. E essa frase aqui, nossa, ela resume a revolução que o Regragui fez na cabeça dos jogadores. Desde o primeiro dia, o recado foi bem claro. A ambição mudou. Marrocos não estava no Catar a passeio, não. Estava lá para competir e para fazer história. E a primeira missão dele, antes mesmo de pensar em tática, foi humana. O elenco estava completamente rachado com o técnico anterior. Então o que ele fez? Viajou pela Europa, conversou olho no olho com os jogadores, resolveu as tretas. Ele não montou só um time, ele criou uma família, unida por um único objetivo. Ok, com o time unido, era hora de ir para o campo. E foi aí, meus amigos, que Marrocos deixou o mundo de queixo caído com uma estratégia defensiva que foi, sem exagero, uma verdadeira obra de arte. O nome é Bloco Médio Compacto. Parece complicado, né? Mas a ideia por trás é genial. Em vez de se defenderem lá atrás, na área, ou pressionarem lá na frente, eles ficavam ali, no meio. O objetivo era simples: sufocar o jogo dos adversários pelo centro, transformar aquela zona num verdadeiro labirinto, forçando os caras a jogarem pelas laterais, onde eram bem menos perigosos. E os dados provam que funcionou. Nenhuma outra seleção na Copa passou tanto tempo sem a bola, defendendo nesse bloco médio, quanto o Marrocos. 38% do tempo. Eles basicamente controlavam o jogo justamente por não precisarem ter a bola. E esse gráfico aqui, nossa, ele ilustra o quão absurdo isso foi. Olha só, na coluna de gols sofridos por adversários, o número é 0. 0! Até a semifinal, em 5 jogos, nenhum jogador adversário conseguiu fazer um gol sequer em Marrocos. O único gol que eles sofreram foi um gol contra. É uma estatística simplesmente inacreditável. E na hora do vamos ver, no mata-mata, a aplicação foi perfeita. Nas oitavas e nas quartas, como a tabela mostra, essa muralha neutralizou completamente duas potências ofensivas da Europa. A Espanha e Portugal, com todo o talento que têm, simplesmente não acharam o caminho do gol. Mas é claro que uma tática, por mais genial que seja, precisa de jogadores excepcionais para colocar em prática. E a composição do elenco marroquino era, sem dúvida, uma de suas maiores forças. 14. Grava bem esse número. Dos 26 jogadores convocados para a Copa, mais da metade nasceu fora do Marrocos. Foi a seleção com maior número de atletas da diáspora em todo o torneio, um reflexo claro da história de migração do país. Isso não foi por acaso, não. Foi o resultado de uma estratégia de mais de uma década. A federação começou um trabalho muito cuidadoso para identificar e convencer esses talentos a defenderem o país de suas raízes. Eles criaram uma seleção que era um mosaico de culturas, mas que estava unida por uma única bandeira. E os protagonistas dessa história representam perfeitamente essa identidade. A gente tem o Bono, o goleiro-herói nascido lá no Canadá, o lateral Hakimi, craque do PSG, que nasceu em Madrid e eliminou a Espanha com uma cavadinha cheia de personalidade, o volante Sofiane Amrabat, o coração do time, nascido na Holanda, e o atacante En-Nesyri, que fez o gol mais importante da história do futebol marroquino. Verdadeiros heróis de duas pátrias. A jornada de Marrocos foi muito, mas muito além do esporte. O impacto cultural e geopolítico dessa campanha vai ser lembrado para sempre. A sequência de resultados foi simplesmente impressionante. Na fase de grupos, seguraram a Croácia, vice-campeã de 2018, e ainda venceram a Bélgica, que na época era a segunda do ranking da FIFA. Mas foi no mata-mata que a lenda se escreveu. Primeiro, derrubaram os vizinhos ibéricos, a Espanha. Depois, Portugal, gigantes caindo um por um. E com isso, o feito se tornou pioneiro. Marrocos não representava apenas seu próprio país,
virou um símbolo de esperança e orgulho para todo o continente africano e para o mundo árabe, que celebrou cada vitória como se fosse sua. E talvez o símbolo mais poderoso de todos foram essas cenas aqui. Jogadores como o Hakimi e o Boufal trazendo suas mães para o gramado para celebrar junto. Isso mostrou para o mundo o verdadeiro pilar daquela equipe: a família, o respeito, as raízes. Foi uma imagem que conectou todo mundo, não importava de onde estivesse assistindo. No final, a campanha histórica terminou com um 4º lugar, mas o legado que ficou é muito maior. E fica a pergunta no ar: o que a gente viu foi um ponto fora da curva? Um milagre de uma geração? Ou foi o sinal de que uma nova força surgiu no futebol mundial, pronta para desafiar a ordem estabelecida? O tempo vai dizer a resposta. E se você, assim como a gente, acredita que histórias como a de Marrocos são a alma do futebol, já sabe, né? Não esquece de curtir esta análise, comentar aqui embaixo o que acha do legado dos Leões do Atlas e, claro, se inscrever para mais conteúdo como este. Até a próxima!